Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Vamos aprender como não parar de lutar com esta mulher que sofria com um fluxo de sangue. Vamos tentar olhar de uma maneira diferente para esta mulher. Não vamos olhar para ela como uma vítima, mas vamos olhar para ela como um exemplo. E eu vou tentar usar esta mulher nesta ministração como um exemplo para nós. Vamos extrair as lições desse texto bíblico. Deus encheu meu coração com lições preciosas nesse texto. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Leia comigo. Em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Diz assim o texto bíblico, todo mundo achou? Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e desprendido tudo quanto tinha, mas nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior. Ou seja, a situação dela ficava pior cada dia que passava. Verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. Ou seja, ela recebeu uma cura instantânea, não foi progressiva. Existem duas formas de alguém receber a bênção da cura da parte de Deus. Uma é a cura instantânea, quando ocorre naquele momento. A outra é a cura progressiva, que vai melhorando dia a dia até a pessoa ser definitivamente curada. Continue comigo no verso 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Verso 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Irmãos, quando nós lemos esse texto bíblico, às vezes passa como uma leitura rápida. E eu já ouvi inúmeras pregações a respeito desse texto. Mas sempre eu ouço as pessoas frisando que de Jesus saiu virtude. E essa mulher foi milagrosamente curada. Sempre falando a mulher do fluxo de sangue, que sofria 12 anos. Mas esse texto, ele está recheado de ensinamentos para nós, discípulos de Jesus dessa geração, para que não paremos de lutar. Eu quero extrair essas lições junto com você. Preste atenção. Se tem uma coisa que o diabo usa nos nossos dias, são mecanismos para que você pare
de lutar. O dia que você parar de lutar, você está derrotado diante de Satanás. E a sua vida, ela para por completo. Mas a vontade de Deus é que seus discípulos lute todos os dias. A palavra de Deus para nós é: não pare de lutar. Quando Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche, essa marcha é todos os dias. É dar um passo na direção do céu todos os dias. Eu aprendo com essa mulher várias lições e eu quero trabalhar com você 5 armas que o diabo usa para que você pare. A primeira arma que o diabo usa é o desânimo. Essa palavra do original desânimo significa sem vida. Desanimar, animar do original é vida. Desanimar é como se nós estivéssemos indo contra. Então seria estar sem vida. Quando uma pessoa diz eu estou desanimado, ele está querendo dizer eu estou sem vida. A primeira arma que o diabo usa contra o povo de Deus, contra um servo de Deus, é gerar desânimo. Ou seja, tirar vida daquela pessoa. Quando Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma das armas de Satanás é tentar te parar como? Desanimando. E como que ele nos tira a vida, irmãos? Eu quero chamar a sua atenção e se prepare, porque Deus falou conosco de uma maneira tremenda. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. O desânimo, ele vem quando Satanás atinge os nossos corpos, tentando nos paralisar. Quando ele nos paralisa, nós desanimamos. A falta de vida vem quando você para. É por isso que nós temos que estimular os nossos irmãos. Não pare, meu irmão. Atingir o teu corpo, seja por enfermidade, atingir o teu corpo, seja por algum tipo de flecha ou dardo, continue. Está doendo, continue andando, porque se você parar, a sua vida parar, você vai ficar desanimado. Independente das tuas lutas, independente das tuas guerras, a palavra de Deus nesta noite para nós é: não pare. Parar significa perder tempo, perder vida. E Jesus, na sua palavra, diz que veio para nos dar vida e vida com abundância. Paulo disse, ainda, olha só o que o texto diz: por isso nunca ficamos desanimados, porque mesmo que o nosso corpo se desgaste, o nosso espírito se renova dia a dia. O segredo é se renovar no espírito. Quando o teu corpo cansar e der sinais de cansaços, renove-se no espírito. Como? Buscando a Deus. É no quarto de porta fechada, orando no espírito. É na comunhão. Mesmo que as lutas sejam grandes, Paulinha, vá para a comunhão, porque a Bíblia diz que na comunhão Deus ordena a sua bênção. É na comunhão que nós somos curados das mazelas, seja da alma ou do corpo. A alma e o corpo pode até adoecer, mas nós em Cristo Jesus e na comunhão somos renovados no espírito. A maneira de combater o desânimo é se renovar no espírito. Então, em nome de Jesus, saca o teu dedo de profeta e diga: ainda que o teu corpo esteja com desgastes, renove-se no espírito.
Quem crê nisso? Quem pode dar um glória forte? Quem pode dar um aleluia forte? Quem pode aplaudir a Jesus? Porque nesta noite Ele está nos renovando no Espírito. O seu corpo pode até apresentar sinais de cansaço, mas no Espírito Deus está te renovando. Só o fato de você ter vindo a este lugar, mesmo num tempo de guerra, num tempo de luta, eu quero te dizer uma coisa: você não vai sair o mesmo daquelas portas quando você for embora. Você sairá daqui renovado no Espírito. Para quem nos assiste, essa palavra é para você também. Ainda que você esteja com desgaste, Deus te renova no Espírito. Aleluia! A segunda arma que o diabo usa para desanimar e paralisar alguém, ou não só desanimar, para que você pare de lutar. A segunda arma é o cansaço. E eu tenho uma palavra de Deus para você que se encontra cansado nesta noite. Aleluia, aleluia. Jesus, em Mateus 11, do versículo 28 ao 30, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nessa noite tem alguém cansado, se você pensa que ir ao shopping, se você pensa que de repente ir na churrascaria, talvez você esteja pensando: eu preciso de férias para descansar. Na verdade, o que você precisa, tudo o que você precisa é ir a Jesus, que Ele disse: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado. Porque essas coisas são boas, ir ao shopping, ir à praia, tirar férias, mas pode descansar o corpo. Mas o espírito sobrecarregado, esse cansaço não é nada. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência de chegar em casa cansado, dormir e no dia seguinte acordar ainda cansado. É sinal que só dormir não repõe aquilo que eu preciso. Mas eu já tive situações que eu fui para a igreja sobrecarregado espiritualmente falando, cansado fisicamente, por causa da rotina excessiva de trabalho. Mas quando eu pus sobre Jesus o meu fardo, eu ajoelhei e pus em um altar, coloquei: Senhor, eu não posso levar isso, não dá para eu levar isso adiante. Senhor, eu não aguento mais, não dá. Eu entendi esse versículo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez esta noite o que Cristo está falando para mim e para você é: venha a mim. Lembra o texto que lemos da mulher do fluxo? Ela foi no lugar onde ela encontrou alívio para a alma dela. É por isso que do Senhor Jesus saiu virtude e fez um efeito poderoso na vida daquela mulher, com uma cura instantânea. Eu creio que Deus nesta noite, Ele pode retirar todo o cansaço espiritual que você está sentindo, de maneira instantânea, como foi na vida daquela mulher. Eu creio nisso, Maico. Eu creio que Deus é a resposta para o cansado. Existem pessoas que estão acompanhando e cultuando a Deus conosco agora. E existem pessoas que irão ver no futuro. E não importa a época em que você vai ouvir esta mensagem. O que importa é se você vai levar até Jesus o teu fardo, para que Ele sim te dê as mãos e faça-o que fique leve. Amém? O texto bíblico é claro: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Qual é o grande problema? O grande problema é que às vezes nós vamos para todos os subterfúgios. A gente toma remédio, às vezes a gente toma medicamentos,
fortes. Às vezes a gente tenta atenuar a rotina, mas nós não fazemos o que de fato a Bíblia orienta que nós façamos, que é ir a Jesus, que é ir a Ele. É Ele que pode tomar o teu fardo e dizer: filhinho, deixe comigo agora isso. Essa luta não é vossa, essa luta agora é minha, porque você colocou em meu altar. Talvez o que falte é descansarmos nele, é esperarmos por Ele, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças e serão como águias. Ah, querido, se você soubesse como Ele está interessado em te pegar pelo colo e te conduzir, te levar como filho amado, você nesta noite depositaria nele todo o vosso fardo. Eu queria pedir que novamente você sacasse o teu dedo de profeta, apontasse para a pessoa e diz assim: Jesus está de braços abertos para te receber. Vai até Ele. Vocês lembram do pai do filho pródigo? O filho saiu e fez um monte de bobagem, pediu antecipadamente a sua herança e ali dilapidou tudo. Mas a Bíblia diz que o pai tinha uma expectativa. Ele ficava aguardando o retorno do filho. Aleluia. E um dia, a Bíblia diz que o filho caiu em si. E ele sabia que o fardo que ele tinha, só o pai poderia levar. A tipologia bíblica, a comparação do pai e do filho pródigo é a mesma nossa. O teu pai está de braços abertos. Talvez muitas coisas que você fez, muitas decisões que tomou, te levou para um lugar onde dilapidou a tua expectativa, a tua esperança. E agora você encontra-se com um fardo pesado e longe da casa do Pai. E Ele de braços abertos está aguardando que a sua ficha caia e você retorne e diga: na casa de meu pai até os empregados comem bem. Na casa de meu pai eu vivia bem. Lá eu não carregava fardo porque eu tenho os empregados de meu pai que trabalhava e carregava tudo. A figura típica dos anjos que trabalham em vosso favor, que é conservo. Deus dá ordem aos seus anjos a pelear em nosso favor, irmãos. Mas você precisa ocupar este lugar do filho pródigo, que a ficha cai e descobre aonde o fardo é mais leve, aonde você tem refúgio, aonde você se socorre. É nos braços do Pai que está o teu refúgio. Amém? Se você está cansado, vá ao Pai, porque essa é a segunda arma que Satanás usa. Terceira arma que Satanás usa para te fazer parar: as frustrações. As frustrações têm sido a causa do parar de muita gente. Mas precisamos entender o que é frustração. Frustração é toda vez que você gera uma expectativa em algo, você aguarda que algo aconteça e aquilo não acontece. Você já teve uma expectativa frustrada? Você se prepara e aí eu tive essa expectativa frustrada. Eu e Priscila nos preparamos e engravidamos e a nossa expectativa era que viesse um bebê. Mas de repente nós tínhamos e sofríamos o aborto espontâneo. Expectativa frustrada. Em alguns momentos, Fran, nós chegamos a comprar roupinha para o bebê. Mesmo sem saber o sexo, a gente chegou a comprar roupinha. Eu me lembro de uma vez que a Mazinha, ela nos presenteou com fralda, porque fralda é genérico, não precisa de cor. Roupinha você fica com aquela expectativa, né? Vou comprar para homem roupinhas azuis, para mulher roupinhas rosa, e a gente não fala todes. Então ou é azul ou é rosa. Mas quando você está grávida e perde o bebê,
A sensação de frustração é algo absurdo, irmãos. E a frustração nos fez chorar. Eu me lembro que a Priscila saía do hospital chorando. Eu me lembro que nós saíamos angustiados, aflitos. Quantas vezes eu parei o carro ali no hospital onde ela recebia a notícia e ela entrava no carro chorando. Uma das vezes o Davi abraçou a mamãe e disse assim: Mamãe, você perdeu o bebezinho, mas você tem a mim. O Fran disse: tadinho. Era frustração. A frustração é tudo aquilo que você gera expectativa e de repente acontece o oposto. Há poucos dias, nós deflagramos uma ação judicial e acabamos ganhando, Fran. Sabe por quê? Uma pessoa que estava desempregada há 3 anos, passando necessidade com sua família, fez entrevista numa empresa e lá foi aprovado. A empresa mandou ele fazer exame admissional, ele fez exame admissional. A empresa deu a carta, mandou ele abrir conta no banco, ele abriu conta. A empresa deu o uniforme, ele recebeu o uniforme. Ele fez tudo o que tinha para fazer, só faltava uma coisa: a empresa mandar ele ir para o campo para trabalhar, ou fazer a integração. Isso nunca aconteceu. A empresa nunca fez isso. Expectativa frustrada. Deflagramos a ação e ganhamos a indenização por isso. No dia da audiência foi interessante porque o juiz falou assim: doutor, ele nunca trabalhou, mas ele merece ser indenizado. Sabe por quê? Expectativa frustrada. A frustração gera até indenização. E Satanás, ele é especialista em causar frustração, porque ele sabe que isso faz com que a pessoa pare. A missão dele é te parar. O diabo, ele tem uma artimanha para fazer você se frustrar e essa frustração te parar. Mas eu tenho uma palavra de Deus que nós aprendemos lá no livro de Jó. Jó 42, do verso 2 ao verso 5, se você puder, leia comigo. A Bíblia diz assim, em Jó capítulo 42, do verso 2 ao 5: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Guarde o que eu vou te dizer: os planos de Deus a teu respeito não pode ser frustrado. Tudo pode ser frustrado, mas o plano de Deus a teu respeito não. Glória a Deus, Sofia, amém. Dá um glória mesmo aí, você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Porque ela está entendendo o que Deus está falando nesta noite. Os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida. O homem pode frustrar, mas Deus, Ele não vai te frustrar. Confia nele. Escuta o que eu vou te falar. O Cadu, primo do Davizinho, dormiu aqui em casa essa última noite. Davi ficou: Cadu, vem brincar comigo, vamos para a célula, vai ser uma bênção. O Cadu acabou ficando. Aí hoje de manhã, ele acordou, junto com o Davi, acordou bem cedo. Aí ele disse assim: pastor, eu acordo cedo. Ele acordou antes de nós, né? Acordou antes de nós, acordou o Davi e desceu. Quando nós levantamos, ele já estava acordado. Aí eu falei: cara, tu acorda muito cedo? Ele disse assim: é porque eu pego na escola às 7h50 da manhã. Aí eu: é mesmo, Cadu? É. Aí eu falei assim: mas é bom estudar esse horário? Ele virou para mim e falou: confia. Mas é bom estudar esse horário, Cadu? Ele: confia. Se tem uma coisa que te faz
continuar. Quando o diabo tenta te frustrar, é você confiar em Deus. Confia. Eu vou usar as palavras do Cadu. Confia. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus está no controle de tudo. Nada fugiu do controle de suas mãos. Saca o teu dedo de profeta, aponta para o teu irmão e diga: confia. Porque os planos de Deus não se frustrarão. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? Os planos de Deus não se frustrarão. Eu creio. Aleluia. Irmãos, quarta arma que o diabo usa para nos parar, tentar nos parar. A decepção. A decepção ainda é algo muito forte e que causa muita tristeza. Em alguns casos, a Bíblia chega a dizer que a decepção ela gera a raiz de amargura. Porque uma coisa é você se decepcionar ou ficar triste com algo. Outra coisa é gerar a raiz de amargura. Existem pessoas que chegam a adquirir doenças psicossomáticas pela raiz de amargura, por guardar. A gente leu um texto bíblico com os irmãos na quarta-feira passada, e a Bíblia diz que Absalão guardou decepção contra o seu irmão Aminon por 2 anos. Você sabe o que é uma pessoa ficar decepcionada com outra e guardar durante 2 anos esse sentimento de ódio? Isso acontece, irmãos. Tem pessoas que não têm a hombridade de chegar até você e falar assim: meu irmão, eu estou muito chateado contigo porque você fez isso, fez aquilo outro. Ela guarda aquela mágoa, irmã, por 2 anos ou até mais. Às vezes, briga de família, a pessoa guarda até muito mais tempo aquela mágoa, aquele rancor, aquela ira, e gera raiz de amargura, gera decepção. Uma das armas de Satanás é gerar decepção no nosso coração. Por quê? Ele sabe que se a gente estiver decepcionado, a gente fica paralisado. Então eu quero liberar essa palavra para você. Libera perdão, irmão. Não guarde decepção no teu coração. Não guarde mágoa no teu coração. Quando o diabo tenta te decepcionar, você surpreende. Engraçado que o oposto de decepção não é não decepção. O oposto de decepção é alegria. A alegria é o oposto de decepção. Não existe uma palavra que defina algo antagônico ou o oposto de decepção. O que se contrapõe à decepção é sentir alegria. É buscar em seu espírito gozo e alegria no tempo da decepção, na tristeza. Não deixar as vestes de luto estabelecer na sua vida. Mas ao invés de vestes de luto, você ter o quê? Vestes de alegria. Amém? Então aponta o teu dedo de profeta para a pessoa do seu lado e diga: não deixe a decepção gerar raiz de amargura. Porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Amém? O Salmo capítulo 34, do verso 5 ao 8 diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A maneira de você combater a decepção é sentir alegria. A Bíblia diz: está aí entre vós alguém triste, cante louvores. Acorde de manhã e põe um louvor para cantar.
Quem tem hábito de louvar pela manhã? Quem tem hábito de louvar pela manhã? Mãe, esses dias eu fiquei feliz, eu vi a Aline vindo andando assim. Ela passou rapidinho e ela vinha andando de manhã cedo, bem cedo. E de vez em quando ela passava, eu via ela com fone de ouvido. Eu falava, ela está indo ouvindo louvores. Olha que coisa boa. Emagrece e ainda louva a Deus. Olha lá, viu a varoa? Ô, glória, aleluia. Quer emagrecer também, Aline, viu? Eu já dei uma ideia, falei pro Felipe. Felipe, pelo amor de Deus, faz a classe fitness, ramar fitness. Criar um mecanismo para a gente andar, pedalar, caminhar, correr. Lília, pelo amor de Deus, fala para o Felipe deixar Deus usar ele. Vamos fazer um programa aí para... Fala para ele, ao invés de se decepcionar, cante louvores. Quero lançar um desafio para você. Pelo menos por 7 dias. Grave um vídeo, ponha no teu story. Você cantando, louvando a Deus. O diabo vai ser envergonhado. Talvez ele esteja pensando que você está decepcionado, triste, angustiado, abatido, frustrado. E quando ele ver você louvando e adorando aquele que vive, ele vai dizer: os que olham para ele estão radiantes de alegria, e o rosto deles jamais mostrará decepção. Aleluia. Eu não vou parar, porque no Senhor eu tenho alegria. Ele é a minha fonte de alegria. Tem um hino que o irmão Itamar do Parque Paulista cantava, e toda vez que ele cantava eu chorava horrores. E os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Aleluia. Amém. E a quinta arma que o diabo usa para te parar são as perdas. As perdas e o sentimento de perda normalmente te levam ao luto. Por quê? Quando você perde um sonho. Eu já tive essa perda grande assim. O meu sonho, vocês estão pensando que eu sonhava ser advogado? Eu não. Mas irmãos, morreu aquele sonho de ser MC, morreu aquele sonho de ser jogador de futebol. Eu fui para São Paulo jogar futebol. Era o meu sonho, era ser jogador de futebol. E aí eu fui, fiquei em São Paulo, fui para jogar na Portuguesa. A Portuguesa até foi rebaixada e acabou, né? Acho que a culpa foi do Jonas, que foi para lá. Eu fui para jogar na Portuguesa. Aqui no Rio de Janeiro, joguei em alguns clubes, disputei campeonato carioca. Tive colegas que foram para a Alemanha, jogar no Stuttgart, na Alemanha. Na época que o Dunga era jogador do Stuttgart, na Alemanha. E o meu sonho, e eu persegui durante um bom tempo, mas teve um dia que eu tive um sonho. Deus já estava trabalhando no meu coração. E no sonho, eu ia até a Vila da Penha, encontrava o Romário, de lá tinha uma plaquinha de retorno e eu voltava. Aquilo ali era a resposta de Deus, Deus falando comigo em sonho, que não era aquilo que Ele tinha para mim. E existem sonhos nossos que morrem. O diabo usa essas perdas para nos fazer parar. E ele achava de verdade que eu ia parar ali, que ia ficar triste, morrer, ia acabar com tudo. E ali ia parar tudo. E aí o diabo fala: sua vida não presta mais para nada, você não serve mais para nada, é melhor você dar um cabo. Existem perdas que nos fazem refletir até mesmo pela possibilidade da gente parar de existir, porque é obra maligna. Só que na vida não tem só o plano A, na vida também tem um plano B. Eu costumo dizer que na vida não tem só o plano A, o plano B, tem um plano J. Não vou fazer igual o outro, né? G de Jesus.
Eis que eu te digo, olha aí esse grande G de Jesus. Não vou fazer isso. Mas na vida tem um plano J, que é o plano de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeito. O nosso plano pode agradar a carne, pode satisfazer o nosso ego, pode satisfazer o nosso orgulho, irmã, mas apenas a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, porque na sua plenitude cumpre propósito. E o diabo tenta nos mostrar que nós perdemos. Você tem noção o que aconteceu com José? José é um garoto e teve um sonho extraordinário. E aquele sonho foi emperrado. Os irmãos emperraram. E talvez o diabo falou, conseguimos emperrar a vida deste menino. Mas Deus pegou tudo aquilo que aconteceu, todo o sofrimento, para amadurecer, para preparar ele, para levar para o lugar do propósito. A questão é que nós, às vezes, não conseguimos enxergar isso. Mas na época em que você vê seus projetos morrendo, talvez seja a época em que os propósitos de Deus comecem a nascer. E o meu propósito, que era ser jogador de futebol, estava morrendo. Mas foi o período em que eu estava tomando a minha decisão por Jesus e começou a descortinar diante dos meus olhos algo que eu não conseguia enxergar, que era a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu queria pedir que você abrisse, por gentileza, no livro de João, capítulo 11, do verso 25 e 26, em que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Quando algo morre, que é da sua carne, algo que é espiritual, da parte de Deus, nasce no seu coração. É por isso que a Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, porque cruz é sinônimo de morte. Toda vez que você lê isso na Bíblia, lembre-se, algo em mim tem que morrer para algo de Cristo nascer. E não há sensação de perda maior do que a morte. E a melhor morte que pode haver é a morte para este mundo. A melhor sensação de perda que você tem que ter é a perda para este mundo. Perder para ganhar. No Evangelho, às vezes a gente perde para ganhar. E o diabo tenta te mostrar a perda para que você desista, para que você pare. Deus nesta noite está falando para você: suas perdas não devem te parar. As mortes e os lutos devem te fazer lembrar que algo de Deus está nascendo dentro de você. Amém? Preste atenção, porque eu falei de 5 armas de Satanás para te parar. O tema desta mensagem é: nunca pare de lutar. 5 armas. Esta mulher que nós lemos do fluxo de sangue, 12 anos, Fran, não são 12 dias. 12 anos. Aspecto número 1, psicologicamente abatido. Por quê? Alguém que tem uma enfermidade por 12 anos, você não pode dizer que essa pessoa tem uma vida normal. 12 anos sangrando. Por onde ela ia, cheiro forte, marcas de sangue, talvez sentindo vergonha. Suas roupas mostrando que ela estava sangrando. E eu estou falando de aspectos emocionais. Pensa o que ela imaginava, o que os outros, quando olhavam para ela, pensavam e imaginavam. Eu não tenho dúvida que ela não conseguia ter uma vida normal, de se relacionar com as pessoas, de conversar com seus amigos. 12 anos vivendo isso, irmãos. Recluso socialmente falando. 12 anos doente, as pessoas olhando para ela. Vocês acham que a vida dela foi fácil?
A vontade do diabo era de parar essa mulher. Só que por causa do seu maior problema, ela viveu um tempo de milagre como nunca antes, de tal forma que encontrou registro bíblico. Por causa do maior problema que ela enfrentou na vida dela, ela teve o nome dela registrado na Bíblia, a história dela registrada na Bíblia. E o próprio Jesus, o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus, disse: de mim saiu virtude. Ela sabe que a virtude entrou na vida dela. Existem problemas que você está passando que talvez possam ser a causa da maior virtude de Cristo entrar na sua vida. De você ver o maior atuar de Deus no seu coração. Aquela mulher, o diabo atacou ela de todas as formas, socialmente, psicologicamente, no corpo, para paralisar aquela mulher. E nada acontecia. Ela ia nos médicos, a Bíblia diz que ela gastou todos os recursos nos médicos, e nada resolvia. Ela tentou de tudo. Para mim, esta mulher é o maior exemplo de perseverança. Para mim, esta mulher é um dos maiores exemplos de perseverança, Fran. Ela tinha um problema, sofrendo diante de todos, envergonhada, se escondendo, talvez com mau cheiro, com muitas situações, mas ela nutria no coração dela: se eu tocar neste homem, eu serei curada. Ela perseverou, ela foi até o final. Será que o problema que você tem enfrentado, as lutas que você tem enfrentado, será que te permite olhar adiante e pensar: eu vou continuar, porque eu creio que vai sair virtude do Mestre e vai me alcançar? Ela perseverou 12 anos. Eu já desisti de algumas coisas com menos tempo. Talvez você já tenha desistido de coisas por causa de lutas. Talvez por um mês de luta. Talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa mulher tinha 12 anos enfrentando essa luta. E ela perseverou. É por isso que a Bíblia diz que o elemento da perseverança é o que vai fazer com que nós recebamos a coroa da vida. A vitória do Evangelho não é para quem começa, é para quem termina, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo, esse vai receber a coroa da vida. Veja que a Bíblia, ela exclui o efeito fé, mas inclui o efeito da perseverança, porque a caminhada cristã não é fácil, irmão. Eu não sei você, mas eu enfrento lutas todos os dias, acusações todos os dias, dificuldades, guerras, temores, tremores. Eu não sei você, mas eu enfrento muitas batalhas, muitas pelejas. O Evangelho não é fácil. Se alguém te falou que é fácil, o Evangelho te enganou. Hein, Orlando? E depois que batiza, a luta aumenta ainda mais. Às vezes as pessoas vendem um evangelho de facilidade. Eu tinha uma empresa, me converti, agora eu vou ter 2. Eu tinha uma casa, me converti, agora eu vou ter 2. Eu tinha um carro, me converti, agora eu tenho 2. Negativo. O evangelho é renúncia, é luta, é guerra. Em muitos momentos você vai enfrentar situações que parece que você não vai aguentar. Mas uma coisa eu sei: se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. O Evangelho é para perseverar. Amém? Eu quero rapidamente fazer uma leitura com você de pelo menos 7 virtudes que essa mulher teve para antes da gente encerrar a mensagem de hoje. Quais são as virtudes desta mulher que ajudou ela a vencer os ataques de Satanás que tentaram paralisar a vida dela? Virtude número 1, perseverança. Está no verso de número 25. Eu quero pedir que você observe comigo o texto que lemos de Marcos, capítulo 5, o verso 25. Certa mulher
que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Veja que 12 anos ela exerceu a perseverança. A perseverança é o que vai fazer você continuar de pé, guerreando e lutando. Nós, às vezes, desistimos de coisas e do Senhor muito fácil. Porque o inimigo, ele gera essas circunstâncias, mas você tem que perseverar. Virtude número 2 que eu vejo nesta mulher, o esforço dela. No versículo 26, ela diz, e que havia padecido muito com vários médicos e despendido tudo quanto tinha. Ela não gastou um pouco e parte da sua renda. Ela gastou tudo quanto tinha. E a Bíblia diz que a situação dela ficava pior. Você já pensou você fazer algo e lutar e a situação vai ficando pior? Essa mulher mostra que ela era muito esforçada. Ela gastou crendo, não tudo só que tinha, mas ela se esforçou. E quando ela foi até Jesus, ela encontrou a vitória que ela precisava. O esforço é uma virtude que você precisa ter para não parar na caminhada cristã. Virtude número 3. Aquela mulher tinha uma motivação que era extraordinária. Porque o que motivou ela a ir até Jesus, no verso 27, ela diz que ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. Qual foi a motivação dela, Fran? O que ela ouviu a respeito de Jesus. A pergunta que eu te faço, qual é a sua motivação? A sua motivação é o teu combustível. A tua motivação faz você pagar um alto preço ou faz você desistir de algo? Você tem que ser uma pessoa motivada. As pessoas que passam em concurso público, normalmente não são aquelas que fazem na primeira vez e passam. As pessoas que passam em concurso público são aquelas que têm a motivação para superar dificuldades. Fica reprovada a primeira vez, mas continua. Fica reprovada a segunda vez, continua. A tua motivação é o teu combustível. Virtude número 4. Ela era determinada. No verso 27, a parte B, diz que ela veio por trás dele. Jesus não estava fácil para aquela mulher de frente. Havia uma multidão que a impedia de chegar. Mas ela, ainda que ele estivesse de costa, ela foi até ele e tocou. Ela era determinada. Virtude número 5, ela gerou expectativa. Ela dizia, se tão somente eu tocar. A questão é que nós deixamos as nossas expectativas ou a frustração nos parar. Você tem que manter sua expectativa. Virtude número 6, ela era corajosa. A Bíblia diz que ela estava temendo e tremendo, mas ainda assim, mesmo com medo, ela se aproximou de Jesus. Virtude número 7, para a gente encerrar, ela era uma mulher de fé. O próprio Jesus reconheceu isso. Ele disse, mulher, a tua fé te salvou. Queria pedir que você ficasse de pé. Não é a fé de ninguém que vai te alcançar, mas é a tua fé. É a tua fé que vai te salvar. É a tua fé que vai levar você a um outro ponto. Amém?